Shalom, meus irmãos. Mais uma vez, muito bem-vindos a todos vocês. Eu espero que esse estudo de hoje seja mais um abre-águas, né, no nosso conhecimento e no nosso entendimento, para que nós possamos lidar com certas coisas, né, ou com certos adversários da nossa fé, para que a gente possa ter um respaldo bíblico em realmente saber como a gente poder defender a nossa fé e também defender o nosso povo. Então, o nosso estudo de hoje é justamente uma refutação, por assim dizer, a esses grupos que se denominam hebreus israelitas negros, que para eles somente os negros é quem são os verdadeiros judeus, os verdadeiros povo do Eterno. E recentemente houve uma reportagem nos Estados Unidos, por exemplo, onde um grupo de jovens eles estavam insultando e cercando um idoso, né, um idoso americano. E aí esse vídeo ele causou uma revolta, né? Por quê? Porque o idoso era uma pessoa negra e houve uma revolta nas pessoas, resultando em uma dura condenação nesses jovens como racistas. Porém, toda a história, né, justamente foi segundo alguns dizem que foi uma invenção, uma imagem completa de um incidente, mostrando que esses meninos do ensino médio lá não provocaram ou cercaram esse homem nativo. Eles estavam cantando enquanto um homem os empurrava, né, para o meio do grupo. Então, os jovens continuaram na animação e um desses jovens, né, do grupo sorriu, né, quando, segundo a reportagem, quando esse senhor, que era negro, tocava seu tambor. Então, daí deduziram que esses meninos, que esses garotos, eles estavam zombando, né, simplesmente, ou sendo racista com esse homem. Então, basicamente, esses jovens foram justamente taxados como se diz, racistas, e toda uma história, né, que foi um vídeo que tiraram do seu contexto. Agora, por que esses garotos, eles estavam cantando alegoricamente, né, cantando na frente da escola, né, para começar? Então, no vídeo mostra que havia um grupo de homens negros, né, gritando insultos para esses jovens, enquanto esses garotos eles estavam esperando o ônibus. Então, os garotos aparentemente decidiram que cantariam, né, esses cantos que eles estavam cantando da escola, para justamente abafar os insultos, né, das pessoas que estavam dando contra eles. Então, toda essa controvérsia foi provocada por um pequeno grupo de homens negros assediando esses garotos de um colégio, e este grupo mais tarde foi identificado pela própria imprensa como hebreus israelitas negros. Então, desde que essa história realmente apareceu, muitas questões surgiram sobre esse grupo, né, o que eles acreditam, né, e a sua causa. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos tentar oferecer alguns esclarecimentos, como bem também abordar os erros dessa doutrina que dizem que somente os negros são os verdadeiros hebreus, ok? Porque seitas dentro desse movimento diferem amplamente em suas crenças. Por exemplo, alguns rejeitam o Messias e o Novo Testamento completamente, enquanto outros afirmam seguir o Messias e o Novo Testamento. Então, aqueles que seguem o Novo Testamento, né, alguns grupos rejeitam, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo. Então, há muitas diferenças. No entanto, a única coisa que eles parecem ter em comum é a crença de que os afro-americanos são os verdadeiros descendentes das tribos perdidas de Efraim. Ou seja, outras etnias, como, por exemplo, os porto-riquenhos, né, os nativos americanos, também como sendo eles descendentes das tribos de Israel. Então, de acordo com alguns grupos dentro desse movimento hebreus israelitas negro, existe justamente essa controvérsia. E o principal objetivo desses hebreus israelitas negros, okay, é alcançar aqueles que acreditam ser descendentes das 12 tribos de Israel e convencer essas pessoas de sua herança, porém, desde que eles sejam pessoas negras. Então,
Indo aqui para o que está escrito, né? Vamos aqui ampliar o slide para a gente começar a ver um texto da qual eles se utilizam. E existe uma comunidade israelita hebraica negra conhecida como a Casa de Israel, aonde eles escrevem o seguinte, e cito: nossa principal missão é a elevação dos chamados negros, hispânicos e nativos americanos. Quem são as 12 tribos de Israel? Através de edificação, notícias e compartilhamento de conhecimento prático, atualmente estamos nos expandindo pelos Estados Unidos, né, continentais, levando a palavra do Senhor a nossos irmãos e irmãs. Dizem-nos para irmos apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel e oferecer-lhes o casamento, que está voltando ao rebanho e levantando a nação sob a lei, estatutos e mandamentos do, como se diz, do Altíssimo. Então, muitos dos membros, né, mais radicais desses grupos hebreus israelitas negros, implacavelmente eles proclamam que o povo judeu que vive hoje em Israel não são os verdadeiros judeus, porém são impostores. Incluso, eles atribuem aquele versículo que aparece em Apocalipse capítulo 12 e capítulo 3, de sinagoga de Satanás, aos atuais judeus, ou seja, aos judeus que são brancos atualmente. Então, eles vão promover visões racistas contra pessoas brancas e judeus, e muitas vezes em pé nas ruas e calçadas, gritando. Isso acontece muito nos Estados Unidos. E uma vez que muitos desses hebreus israelitas negros emitem uma retórica extremamente violenta, racista, por fim, infelizmente, porque esses hebreus israelitas negros, eles acreditam que eles são os verdadeiros descendentes das tribos perdidas de Israel. E muitos deles praticam aspectos da Torá, como, por exemplo, o Shabat e as leis dietéticas. E nós dizemos, infelizmente, por quê? Porque nada sobre a teologia ou ações desse grupo reflete o verdadeiro coração da observância da Torá. Então, o fato de eles reivindicarem a observância da Torá, isso prejudica a reputação daqueles que mantêm a Torá por amor ao Eterno e também ao próximo. E, infelizmente, a maioria desses chamados hebreus israelitas negros não são crentes genuínos. Eles não guardam a Torá. Porque a Torá, ela é baseada em quê? A Torá é baseada em amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente da sua classe social, do seu status, da sua cor, enfim. Então, antes da gente avançar no estudo, é importante também esclarecer que os hebreus israelitas negros, eles não têm conexão histórica ou teológica com os judeus etíopes, que são os judeus legítimos. Então, os hebreus israelitas negros têm essa ideia de que eles são sim os verdadeiros judeus ou os verdadeiros descendentes das tribos perdidas de Israel. E essa crença é baseada principalmente em uma má interpretação de Deuteronômio capítulo 28, onde esses chamados hebreus israelitas negros afirmam que este versículo é uma profecia sobre o tráfico de escravos, né, transatlântico, que era o transporte de escravos africanos para a América em navios entre o século XVI e o século XIX. Então, vejamos o que está escrito na Torá, em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 68, diz o seguinte: então o Senhor vos mandará de novo para o Egito em navios, viagem essa que eu vos tinha prometido, que nunca mais haveriam de fazer. E lá vender-se-ão a si mesmo aos vossos próprios inimigos como escravos, e ninguém quererá comprar-vos. Ok? Isso é a tradução da Bíblia, a tradução O Livro. Agora, o que é irônico sobre o uso desse versículo por esse grupo de hebreus israelitas negros é que isso enfraquece completamente toda a teologia deles. Por quê? Porque, primeiro, não há razão para supor que todas as maldições listadas em Deuteronômio tenham se passado, ok? Mesmo se a gente admitir, né, essa premissa, os africanos são os únicos grupos, o único grupo de pessoa a quem nós sabemos que esse verso aqui não pode se aplicar. Por quê? Porque, como eles dizem que os africanos, eles foram, como se diz, eles se venderam a si mesmos. Porém, veja o que disse aqui o versículo na parte
branca do versículo aqui, que diz o seguinte: vender-se-ão a si mesmos. Os escravos africanos, no tráfico transatlântico de escravos, eles não se venderam. Eles foram terrivelmente sequestrados e depois foram vendidos contra a sua própria vontade. E o versículo diz aqui: aos vossos próprios inimigos como escravos, e ninguém quererá comprar-vos. Ou seja, o versículo está dizendo que ninguém vai querer comprar, ou seja, não haverá comprador. Então, obviamente, isso não se aplica aos africanos durante o comércio de escravos transatlântico, já que eles tinham compradores de todo o mundo. Então, a quem ou ao que este versículo poderia ser aplicado? Eu encontrei um comentário chamado IVP, um comentário, lógico, em inglês, sobre o Antigo Testamento, que nos dá justamente uma ideia. E veja o que disse aqui esse comentário do Antigo Testamento, dizendo: os reis assírios do século VII coagiram seus vassalos a fornecer tropas para suas companhias militares. Uma maneira, então, para os israelitas retornarem ao Egito em navio seria nas campanhas assírias, lançadas da costa fenícia, nas quais eles eram obrigados a participar. Isso representa a contínua opressão por inimigos estrangeiros, como as maldições detalharam. Outra possibilidade incluiria a vítima do comércio de escravos do Egito na Síria-Palestina, onde os escravos eram frequentemente transportados por navios. Então, toda a base teológica dos chamados hebreus israelitas, os negros, é prejudicada pelo seu próprio texto prova, que é o texto que eles usam, que é Hebreus não, é Deuteronômio, capítulo 28. E por que digo isso? Porque, como se diz, ou seja, é interessante por quê? Porque não poderia ser aplicado justamente esse texto a eles, aos africanos, durante o comércio transatlântico de escravos. Então, simplesmente não funciona de acordo com o texto. Porém, por isso que é um problema. E por quê? Porque os hebreus israelitas negros tentam encontrar algum tipo de base bíblica para se identificarem com os descendentes físicos das tribos perdidas de Israel. Então, eles acham que isso lhes dá algum tipo de status superior no reino de Deus. Né? Ou será que Deus ama mais os negros do que os brancos, os pardos? Será que eles acham que isso lhes dá algum tipo de justificativa para odiar e condenar os outros com base em sua raça? Então, embora não seja provável que todos os que investigam as possíveis identidades das tribos perdidas de Israel o façam por motivos racistas. Então, parece que os membros mais radicais dos hebreus israelitas negros certamente são motivados, em parte, pelo racismo. E a vil retórica vomitada por alguns membros desse grupo em seus sites, chamando as pessoas brancas de demônios brancos e espalhando teoria conspiratória infundada sobre os judeus, não deixa dúvida, né, realmente de onde vem essa doutrina. E uma das passagens que esses hebreus negros, ou pelo menos se denominam assim, eles usam para sustentar sua hostilidade em relação ao povo judeu atualmente, é o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, onde está escrito o seguinte: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. E no capítulo 3, versículo 9, parece que fala a mesma coisa, um pouco diferente, dizendo: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então, esses chamados hebreus israelitas negros dizem: tá vendo? Aqueles que vocês veem hoje no Estado de Israel, ou seja, eles estão mentindo. Eles não são realmente judeus, eles são impostores. Por quê? Porque, na verdade, eles são a sinagoga de Satanás. Agora, o problema com esse argumento é que ele é totalmente falso em todos os níveis. Porque, assim como a gente viu em Deuteronômio capítulo 28, versículo 68, este é um caso de exegese, né, como se diz, ou seja, isso é a própria
a própria agenda e influenciar o texto em vez de interpretá-lo corretamente de acordo com o contexto. Porque quando João aqui falou isso aqui, de sinagoga de Satanás, ele estava se referindo a um grupo específico que estava se opondo e perseguindo os seguidores do Messias. Então nós temos que colocar as escrituras no contexto histórico na qual ela foi escrita. Tratar de pensar e de imaginar dentro do contexto histórico que o apóstolo João viveu para saber a quem João estava se referindo quando ele usou essa frase, sinagoga de Satanás, ou aqueles que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Então, primeiro nós temos que fazer uma pergunta: qual é a função de Satanás? A função de Satanás é ser acusador. A função de Satanás é de perseguir os crentes verdadeiros que amam a verdade, que amam a Torá e que estão dispostos a darem a sua vida pela verdade. Então, se a gente estudar o contexto histórico de quem estava fazendo isso no tempo do apóstolo João, pois nós encontramos os primeiros que fizeram isso contra Yeshua, o nosso Salvador, o rei deste movimento, os que perseguiram e a quem Yeshua disse que eles eram filhos do diabo. E esse grupo específico foi quem procurou matar Yeshua, e esses começaram a buscar falsas testemunhas para acusar Yeshua e matá-lo. Então foram especificamente quem? Quem foi que procurou matar Yeshua e também os apóstolos? Foi justamente como é que eu posso dizer, os líderes da seita dos fariseus. Porém, quem eram os saduceus? Não dos fariseus, perdão, dos saduceus. Quem eram os saduceus? A seita dos saduceus, eles eram os autoproclamados líderes que vêm desde a época dos Macabeus. E durante a época dos Macabeus, houve um grupo sacerdotal que se rebelou contra os gregos e conseguiu expulsá-los, né, recuperando o templo e reedificaram. E daí que se desprende a festa de Hanukkah, que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, aparece como a festa da dedicação. Pois bem, a partir desse momento, esses macabeus, eles começaram a governar em Jerusalém. Porém, quando os demais sacerdotes diziam a essa família sacerdotal que liderou e ganhou a guerra, que conseguiram expulsar os gregos e recuperar o poder, agora vocês não devem governar sobre eles, senão que devem buscar um descendente de Davi, porque é assim que a Bíblia diz, para que este descendente de Davi governasse sobre Jerusalém. Já que, segundo a promessa feita a Davi, era que um descendente seu deveria governar sobre Israel. Porém, esta família sacerdotal não esteve mais disposta depois que chegou ao poder, ou seja, não estavam mais querendo ceder ao poder a um descendente de Davi, senão que decidiram ficar no poder, ou seja, usurpando uma coisa que não era deles, e a todos que não estavam de acordo com a sua liderança, pois simplesmente eram perseguidos, eram expulsos das sinagogas, ou incluso mortos, como foi o caso de Yeshua, e também dos apóstolos. Então, assim, estes sacerdotes que não estavam de acordo com a família sacerdotal, que se apropriou do poder, que decidiram ir ao deserto, e com eles surge justamente a seita dos essênios em Qumran. E posteriormente, esses sacerdotes que se apropriaram do poder, eles se aliaram com os romanos, ok? Porque muitas vezes as pessoas confundem que foram os fariseus, todos os fariseus que estavam confabulados com Roma. Não, eram somente os saduceus. E tudo isso nós podemos ler nos escritos do historiador judeu Joséfo, a qual nos fala de toda a classe de corrupção que se vivia nos tempos dos romanos e de como Roma deliberadamente vendia o cargo de sumo sacerdote. Enfim, havia uma grande corrupção sacerdotal na época do Messias Yeshua. E também nós podemos ver indícios disso nos evangelhos e no livro de Atos, de como se havia corrompido a religião e que era muito pouco os que estavam governando. E não existia uma democracia, nem sequer era uma teocracia. Por quê? Porque não era Deus, não era o Criador quem estava governando, senão que eram poucas famílias ricas e por questões políticas estavam aliadas com os romanos, e a todos que estavam se opondo a isso, ou promovia, por exemplo, um governo mais justo, ou que se cumprisse a Torá, pois simplesmente eles eram eliminados. Por isso que a gente vê no Novo Testamento alguns dos escribas e fariseus indo buscar a Yeshua na calada da noite, às escondidas, porque com medo da perseguição, com medo de ser expulso. Então isso foi exatamente no caso de Yeshua,
o qual era o legítimo herdeiro do trono de Davi, porém o retiraram do meio, ok? E é interessante que tirarem Yeshua do meio foi precisamente a estes que Yeshua contou a parábola dos ladrões malvados que se encontra em Mateus capítulo 21. E com esta parábola, Yeshua estava se referindo especificamente aos saduceus, que eram a classe aristócrata, porque eles eram materialistas, que não acreditavam nos profetas, eles acreditavam somente na Torá, ou seja, no escrito de Moisés, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque para eles tudo era material, tudo era físico, tudo era aqui e agora. Então, eles eram os únicos que queriam, era justamente tirar o máximo proveito da vida e do povo, do mundo, que o povo estava sumamente inconformado com isto. Por quê? Porque os saduceus diziam ser os únicos e legítimos herdeiros do reino. Então, irmãos, a mim não resta a menor dúvida de que João, quando escreveu aqui Apocalipse, né, citando justamente isto, ele estava se referindo a este grupo específico, quando ele disse: "E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás." Ou seja, João, sendo ele mesmo judeu, ele repreendeu seus irmãos judeus, seus colegas, seus compatriotas judeus, com uma linguagem severa, da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento repreendiam Israel. Então, a comunidade do Mamor também usou uma linguagem semelhante para descrever os judeus que se opunham à sua seita. E um estudioso do Novo Testamento chamado Craig Keener, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, né, quem fala inglês por aí que me perdoe, mas ele diz o seguinte: alguns outros judeus, especialmente aqueles que escreveram os manuscritos do Mar Morto, condenaram o restante de Israel como apostata, chamando-os de a congregação de Satanás. João aplica esta linguagem áspera somente aos oponentes diretos dos crentes. Este não é um modelo de como os cristãos gentios deveriam de se dirigir às sinagogas. Esse foi o tipo de desafio intrajudaico que caracterizou fortes debates sobre a identidade judaica entre vários grupos judaicos concorrentes nesse período. Então a questão é: se você é judeu, é melhor você fazer o que um judeu verdadeiro faz. E o que é que um judeu verdadeiro faz? O que é que significa o nome Yehudi? Ou seja, vem de um verbo chamado lehodot, que vem da palavra todá, que significa agradecer. Inclusive tem a ver com a palavra louvor, tem a ver com a palavra anunciador. Um verdadeiro judeu é aquele que louva ao Eterno. E como nós podemos louvar ao Eterno? É somente cantando hinos? Não. É obedecendo os seus mandamentos, é vivendo esses mandamentos todos os dias. E dessa forma nós estamos louvando ao Eterno com o nosso corpo. Por isso que Yeshua fala: se vocês se calarem, as pedras clamarão. Ok? Então, se você é um judeu, ok? Então você tem que fazer o que um judeu verdadeiro faz: seguir os mandamentos do Deus de Israel. Caso contrário, seu judaísmo não tem sentido espiritualmente falando. Seria como um pregador cristão dizer: bem, um verdadeiro cristão vive de acordo com os ensinamentos de Cristo. E qualquer pessoa que reivindica o Messias, ou a Cristo, mas rejeita seus mandamentos, seus ensinamentos, né, perseguindo os outros crentes que querem guardar os mandamentos, esses crentes que perseguem, ou que não guardam os mandamentos, segundo a Bíblia, ele é um mentiroso. Eles não são verdadeiros cristãos, mas eles estão sendo usados por Satanás. E, independentemente disso, é claro que esses versículos aqui não falam sobre o povo judeu, hoje atualmente, mentindo sobre eles serem judeus, os verdadeiros, porque eles são judeus. Então, esses hebreus israelitas negros estão lendo essa ideia, né, no texto, porém também deve ser mencionado que muitos desses hebreus israelitas negros se apegam, por exemplo, à doutrina da semente da serpente em um esforço de despreciar o povo judeu. Eles dizem que o povo judeu é justamente a semente do diabo, porque Yeshua disse que vocês são filhos do diabo. Porém, mais uma vez, a quem Yeshua estava se referindo? Porque se Yeshua estava se referindo a todo judeu como filho de Satanás, pois Yeshua estava se incluindo a si mesmo, já que ele é o judeu por excelência. Então, para a gente dar aqui um resumo bem rápido, né, é afirmado que a serpente no jardim do Éden
teve relações sexuais com Eva, né? E daí surgiu Caim. E a gente sabe que isso é justamente um ensinamento da Cabala. Não é todos os judeus, todos os rabinos que creem nessa barbaridade. Agora, é interessante que os chamados hebreus israelitas negros estão assim entre vários grupos racistas e os judeus, ok? Você e eu, ou qualquer outra raça de pessoas que eles não gostem, nós somos chamados de quê? São atribuídos a nós que nós somos descendentes de Caim e, portanto, nós somos filhos literais de Satanás. Então, quando você examina, ok? Quando você começa a averiguar o assunto de forma bíblica e histórica, torna-se óbvio que essa doutrina é um absurdo e é sem base bíblica, porque todos os supostos textos prova que eles usam são possíveis se você estiver tentando forçar e justamente querer implementar uma crença no texto. Por exemplo, é alegado que quando Eva diz, a serpente me enganou e eu comi, em Gênesis capítulo 3, versículo 13, a palavra, por exemplo, que usa para enganado, na verdade, é a palavra seduzido. Portanto, dizem que Eva estava sendo seduzida sexualmente pela serpente. Porém, a palavra para enganar aí é usada 17 vezes nas escrituras hebraicas e nunca uma vez indicando ou no contexto de algo do tipo sexual. Por quê? E por que nós precisamos considerar que foi afirmado que Adão estava com Eva quando Eva comeu o fruto da serpente? Ou seja, se Eva teve relações com a serpente, como se crê, e a Bíblia fala que depois Adão, quando vai conversar com Deus, diz, não, foi a mulher que me deu, ela me enganou, me deu e eu comi. Ou seja, quer dizer o quê? Se esse comer do fruto, esses hebreus israelitas, baseado justamente na crença de que eles dizem não ser judeus, que são a parte dos judeus cabalistas, dizem que Eva teve relação sexual com a serpente. Então, se a gente crê que Eva teve relações sexuais com a serpente e diz que Adão comeu do que Eva comeu, então isso implica que Adão, ele sentou-se e começou a ver a serpente tendo relações com sua esposa. E depois que ele viu, justamente, Eva pegou essa serpente e disse, Adão, agora é a tua vez. E não só isso, em Gênesis 4:1, afirma claramente que Caim foi o fruto da união de Eva com Adão. Por exemplo, vamos ler. Diz o seguinte, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Então nós temos aí um estudo no canal chamado A Doutrina da Serpente, onde nós explicamos exatamente essa história de Eva ter uma relação sexual com a serpente, que é uma história absurda. Porém, uma outra ideia frequentemente promovida pelos chamados hebreus israelitas negros é que os judeus askenazes não são verdadeiros judeus. Por quê? Porque eles vêm do Império Khazar, né, do século VIII, que supostamente se converteu em massa ao judaísmo rabínico. E os Khazares, eles eram uma raça turca, cujo império era seminômade, se estendia pelo sul da Rússia até as montanhas de Cáucaso. E alguns propuseram que os judeus esquenazes da Europa haviam fugido a Khazar, e, portanto, eles vieram de Cáucaso, não do Oriente Médio, e, portanto, não tem conexão física com o verdadeiro povo judeu bíblico. Então, eles dizem que esses judeus, por exemplo, askenazes, não são verdadeiros judeus de sangue, mas são impostores, são falsos judeus, eles mentem, dizem os hebreus israelitas. E, novamente, o problema com esse argumento é que é totalmente falso em todos os níveis. Por quê? Porque simplesmente não há evidências de que alguma raça única de Khazares tenha acordado de manhã e, ao caso, se declarado judeus e depois mudado para a Alemanha. Ou seja, isso a gente pode dizer que é uma teoria da conspiração infundada. Agora, veja interessante que tem um artigo chamado Os Judeus Askenazes Não São Khazares, né? E aí justamente nós vamos ver a prova de um homem chamado Alexander Baider, onde ele vai destacar vários pontos desmascarando essa teoria dos hebreus israelitas ou de qualquer pessoa que creia justamente nessa doutrina. Então, o primeiro ponto aqui
é que não há evidência de uma grande presença judaica no Império Khazar. E diz aqui, como qualquer historiador dirá, gerações de judeus, como gerações de qualquer povo, deixam traços históricos por trás deles. Esses traços vêm em vários formulários. Para começar, as pessoas deixam para trás documentos históricos e dados arqueológicos. Né, previsivelmente, a evidência arqueológica sobre a existência generalizada dos judeus de Casária é quase inexistente, embora uma série de fontes independentes, ok, veja o que diz aqui, fontes independentes de testemunha a existência no século X de judeus no reino de Casária. E diz o seguinte, e embora algumas dessas fontes também indiquem que a elite dominante de Casária abraçou o judaísmo, o Estado casariano foi destruído pelos russos durante a década de 1960. Em outras palavras, podemos ter a certeza de que o judaísmo não era particularmente difundido naquele reino. O próximo registro histórico de judeus em algumas cidades de hoje pertencente ao oeste da Ucrânia e a Bielorrússia Ocidental aparece no século XIV, ok? Quando os judeus são regularmente citados em inúmeros documentos e, no entanto, não há dados historiográficos diretos disponíveis para conectar os judeus que vivem na Europa Oriental no século XIV com seus correligionários de Casária no século X. Segundo, irmãos, a segunda coisa que nós podemos ver aqui com esse mesmo professor, ok, é que a linguística, particularmente o estudo do Yiddish, descarta uma ascendência casariana para os judeus askenazes. E, mais uma vez, esse Alexander Beider, ele escreve o seguinte, desde o século XVII, o Yiddish era a língua vernacular de todos os judeus da Europa Oriental. Todos os seus principais elementos estruturais são alemães, embora durante os últimos séculos tenha sofrido forte influência das línguas eslavas. Terceiro, é que os onomástica, ou estudo dos nomes próprios, exclui um ancestral casariano para os judeus de Askenazi. E, mais uma vez, esse mesmo Alexander Beider, ele escreve o seguinte, observar nomes e pronomes nos dá uma ideia de como uma comunidade se via, sua linguagem e suas origens. E nas comunidades judaicas da Europa Oriental, nos últimos 6 séculos, nem um único nome turco pode ser encontrado em documentos que listam nomes judaicos. Mesmo em documentos do século XV ao XVI, os judeus que viviam nos territórios da moderna Ucrânia e na Bielorrússia não têm esse nome. E quarto, que a genética ela exclui uma linhagem casariana para os judeus askenazes. Por quê? Porque, de acordo com um estudo importante, conduzido por várias pesquisas científicas na Universidade acho que é o Arlen, não sei o nome direito, os judeus askenazes, eles compartilham a ancestralidade genética com outras populações judaicas, então não existe evidência de uma conexão com populações da região de Khazar, ok? Então, o estudo dessa universidade, que está disponível em um site chamado Wayne University, diz algo bem interessante. E a conclusão que diz que empregando uma variedade de técnicas padrão para a análise da estrutura genética da população, descobrimos que os judeus askenazes compartilham a maior, veja o que diz aqui, a maior ancestralidade genética com outras populações judaicas. E entre as populações não judaicas, com grupos da Europa e do Oriente Médio, nenhuma semelhança particular dos judeus askenazi com populações do Cáucaso é evidente, particularmente com as populações mais representantes à região de Khazar. Assim, a análise dos judeus askenazes, juntamente com uma grande amostra da região de Kaganat, Khazar, corrobora os resultados anteriores de que os judeus askenazes deveriam sua ancestralidade, principalmente de populações do Oriente Médio e Europa,
que possui considerável ancestralidade compartilhada com outras populações judaicas e que não há indicação de uma contribuição genética significativa nem de dentro nem de norte da região de Cáucaso. Então, todas as evidências são contra o mito dos casares. Mas, novamente, você tem que se perguntar por que tanto esforço é colocado em tentar despreciar o povo judeu. E nós sabemos, lógico, que existem infiltrados no meio do judeu, assim como existia Herodes, como existia tantos outros naquela época, ao ponto do Messias chamar filhos da serpente, ok? E Yeshua jamais diria isso a uma pessoa de sangue judeu, porque ele também é de sangue judeu. Vamos dizer assim, eles são de sangue azul. Porque é a mesma coisa dizer assim, todos os brasileiros são amaldiçoados. Eu estou incluindo a mim, a minha mãe, meu pai, a minha esposa, meu filho, meus amigos, ok? Uma coisa é dizer assim, alegoricamente, que existem infiltrados no Brasil que estão se aproveitando justamente, né, da nossa bondade, por assim dizer, e vêm para cá e nos roubam e fazem o que querem, ok? Então, por que essas teorias da conspiração são tão comuns nessas comunidades israelitas negras? Porque os que se dominam como hebreus israelitas negros estão sempre procurando qualquer coisa para justificar suas visões preocupantes e acham que desacreditar o povo judeu como sendo os autênticos, ok, de alguma forma, lhes dá justificativa para declarar-se como o povo verdadeiro, o povo escolhido por causa que eles são negros. Porque se você for branco, dentro do conceito dos hebreus israelitas negros, você não tem parte justamente com a promessa. E tal pensamento é bastante perturbador, ok? E leva a pensamentos e comportamentos racistas. E o próprio Yeshua e os apóstolos não compartilhavam as visões dos hebreus ou dos que se denominam hebreus israelitas negros. Por quê? Porque eles certamente honravam o povo judeu por seu papel em preservar os oráculos de Deus. Eles não ensinavam que qualquer raça era superior à outra. Esses hebreus israelitas, eles esquecem que quando José recebe uma túnica do seu pai, a túnica vem de várias cores, ok? Uma túnica de várias cores, representando justamente que Israel seria uma descendência de várias nações, ok? E os judeus atualmente são brancos, e eu não estou dizendo que os negros não façam parte, como se diz, do povo de Israel, do povo original, né? Ou judeus originais, como vocês queiram, como se diz, entender. O que é que eu estou dizendo? É que a Bíblia quando fala em Apocalipse, que João vê uma grande multidão, ele fala assim de raça, de língua, ok? Ele não só fala que são negros, mas uma vez não estou dizendo que Yeshua era galego, que os apóstolos eram brancos dos olhos azuis, porque os judeus hoje, a maioria dos judeus hoje, eles são brancos. Porque a grande maioria, devido à sua dispersão pelo mundo, foram se casando com pessoas que tinham a cor branca, ok? E aí, logicamente, se você vai morar, por exemplo, no sul do Brasil, ok? Vamos supor, eu passei quase 8 anos morando em Curitiba. E morando em Curitiba, vamos supor que eu conhecesse a minha esposa. Né? Em Curitiba, praticamente, as pessoas são polacas, que são, a maioria são galegas, são gente brancas. Então, assim, eu moreno, minha esposa é branca, meu filho também é branco. E do meu filho pode vir justamente outro branco e por aí se vai. Então não quer dizer que eles não são judeus porque eu sou negro. Por quê? Porque eu fui para outro lugar, a qual eu me casei com uma pessoa de uma cor diferente, e aí surgiu meu filho, e assim foram surgindo justamente os judeus que são brancos. Porém, nós temos os judeus na África que são negros, os etíopes. Inclusive, se diz que os negros são filhos de Salomão com a rainha de Sabá. Isso é uma crença que você tem no judaísmo. Enfim, não estamos negando que os negros, ou galego, ou verde, ou seja lá quem for, o ogro,
não faça parte dos planos do Eterno e nem do seu povo. Ok? O Evangelho diz para a gente ir a todas as nações. O coração do Eterno é que todos, independentemente da etnia, da linguagem, da classe social, se fala bonito ou feio, tem o desejo do Eterno é que todos os conheçam. O reino do Messias é composto de judeus e gentios, formando o quê? Um só povo que é Israel. E além disso, o reino é composto de pessoas, como diz Apocalipse 7, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas. Então, ao invés de tentar convencer as pessoas de que nós somos, por ser preto, ou negro, ou pardo, nós somos os verdadeiros descendentes das tribos de Israel perdida, ou seja, isso é algo que nós não podemos provar. Quando nós afirmamos que somos povo de Israel, eu particularmente, eu não afirmo isso por questão sanguínea, eu afirmo isso por questão de fé. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos enxertados na oliveira. E se eu sou enxertado na oliveira, não importa se eu sou galego, verde, azul ou vermelho. Eu faço parte da oliveira. Ok? Então, mais uma vez, meus irmãos, no final não importa se você é judeu ou se você é gentil. Porque a verdadeira questão é, você conhece Yeshua? Você segue o que Yeshua nos mandou seguir? Você está andando como Yeshua andou? Você está indo às nações, aos povos nas ruas, para falar da palavra do Eterno? Você está confiando de que Yeshua vai te livrar de todas as coisas que podem acontecer? Ao invés de ficarmos em casa escondidos, pelo menos temos que ser uma luz, porque as luzes estão dentro de casa. E esse não foi o chamado de Yeshua. Então não adianta nada eu bater no peito que eu sou um hebreu israelita, que eu sou um verdadeiro descendente das tribos de Efraim, que eu sou um nato judeu, se eu não tenho coragem nem sequer de exercer, ou de demonstrar verdadeiramente o que significa ser um judeu, um anunciador. Ok? Então todos nós precisamos de um Salvador, independentemente da nossa raça, independentemente da nossa cor. Todos nós somos chamados a nos arrepender e aguardar os mandamentos do Eterno. Então, isso é o que nós temos para hoje. Eu espero que vocês possam, que nós possamos refletir, e as pessoas que ficam levadas por essa questão de que tudo é negro agora, que são os negros e que os judeus são falsos, acaba com essa besteira, porque isso é racismo. Ok? E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. O fato de Deus escolher uma nação em particular não significa que ele excluiu as outras nações. Ele simplesmente escolheu Israel para que Israel fosse um meio dele se manifestar às outras nações. Não era porque Israel era mais bonito, ou porque ele tinha um império maravilhoso. Não, é simplesmente pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas fracas, pastores de ovelhas, né? E é interessante, não sei se você já prestou atenção, que o nome Israel começa com a menor letra do alfabeto hebraico, com a letra Yud. Porém, como é que termina Israel? Com a maior letra do alfabeto hebraico, que é a letra Lamed. Então é por isso que o Eterno escolheu o povo de Israel, por ele ser um povo simples e um povo pequeno, não porque achou bonito, e já que o Eterno, por sua grandeza, ele quer se manifestar nas coisas simples. Porque se o Eterno se manifestasse através de uma onda, de um oceano, todo mundo, ninguém ficaria espantado. Uau, uma onda. Por quê? Porque isso é proporcional do mar. De repente tem um tsunami. Porém, o Eterno se manifestar através de mim, através de você, uns pobres, fracos e coitados, isso chama a atenção de outras pessoas que olham assim, como é que pode? Como os fariseus ficavam perguntando, como é que pode esses pescadores falando essas palavras? Como é que pode o Eterno enviar o apóstolo Pedro a pregar para os judeus, para os sacerdotes, que eram pessoas educadas, pessoas instruídas? Era para quê? Era simplesmente para mostrar o seu poder. Porque se ele mandasse o apóstolo Paulo pregar para os fariseus e estudiosos, talvez a mensagem de Paulo não impactasse essas pessoas. Por quê? Porque eles também eram doutores. É a mesma coisa de um doutor, um físico, querer justamente debater com outro físico ou comentar um assunto, ou seja, para eles não é assim, nossa, que conhecimento maravilhoso o teu. Não, porque os dois são físicos, os dois são cientistas, são seja lá o que for, e o que o outro sabe não significa que ele também não saiba. Agora, sendo eu ou você, falando com um doutor, essas coisas assim, o cara ficar pensando, como é que pode uma pessoa torpe de língua dessa com essas palavras? Então, que Deus nos abençoe,
Que o Eterno nos ajude e que o Eterno nos proteja de todos esses grupos que, ao invés de juntar, estão nos espalhando. Ok? Então, desejo a vocês, mais uma vez, uma ótima noite, um ótimo final do domingo, uma ótima preparação para a festa da Páscoa, né, que se inicia agora na quarta-feira. E se o Eterno permitir, a gente vai gravar um estudo sobre as 5 primeiras trombetas de Apocalipse, né, já que se especula que a volta do Messias está relacionada justamente a um período festivo. Inclusive, os rabinos dizem que quando Moisés falou com o faraó para liberar o povo de Israel, não foi na época da Páscoa, foi na época de Sucote, e 6 meses depois foi que na Páscoa eles foram liberados. Então, que o Eterno nos ajude, e se a gente puder, estaremos mais uma vez juntos através da internet. Então, mais uma vez, muito obrigado aos irmãos que se manifestaram aqui no chat, ao irmão Ivan, irmão Gilberto também, irmã Neide, que mais aqui? O Paulo Cozer, eu acho que é Cozer, Márcia Freitas, Naldo Laurentino, Pedro Salles também está aqui, o Joab Talmidim, a irmã Rece, o Flávio, Cristiano e Maria, Marcos, meu irmão Marcos Aurélio, Emanuel Corbari, Liliane Pauchita e a irmã Aline. Sharon, eu estou te vendo. Moisés, não tira esse bigode. Se tirar, minha esposa dá em mim. Não posso tirar. Isso é como se fosse o meu kipá. Um forte abraço, irmão. Deus abençoe vocês e até a próxima.